Boa noite a todos, hein? Está tudo bem com vocês? Tudo bem, professor, e com o senhor? Está tudo bem também. Vamos lá. Nós vamos hoje dar prosseguimento ao nosso conteúdo de medicina baseada em evidência, falando um pouco sobre, quer dizer, continuando a falar sobre medicina baseada em evidência, mas usando um exemplo da cardiologia. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Tá ok? Ok. Vamos lá, então. Vamos começar. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo o slide? Estamos sim, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Aí vou apresentar um caso aqui. É um paciente de 70, uma paciente de 70 anos, né, feminina, atendida no consultório após ter alta devido a um IAM sem supra de AST. Ela ficou internada e teve alta, né? Que receita eu faço para essa paciente, né? Questão a ser respondida, se eu prescrevo aspirina ou não. Caso prescreva, usar por quanto tempo? Onde acha em local confiável essa resposta? E onde estão os artigos que subsidiam tal orientação? Então, vou interromper aqui. Quem é que pode me ajudar? O que vocês acham? Como é que eu resolvo isso? Ou eu não preciso resolver? É simples. A paciente foi atendida no consultório, no seu consultório, teve alta do hospital, onde ela teve um diagnóstico de infarto sem supra de AST. E eu tenho que fazer uma prescrição para ela. A pergunta é o seguinte: prescrevo aspirina ou não? Se eu devo prescrever ou não? Por quanto tempo deve usar aspirina? E onde é que eu encontro essa informação? Eu acho que as informações a gente consegue achar nos guidelines ou nos artigos mais recentes, nas publicações, né? Sim. Agora, se tem que usar ou se não tem que usar, eu não sei. Entendi. Você, nesse momento, você não tem essa obrigação, né? Mas veja que, mais adiante, você vai viver essa questão de atender um paciente e ter que tomar uma decisão terapêutica, né? Fazer uma prescrição para o doente, né? Isso é um ato do médico, quando está atendendo o doente, né? O doente pode perfeitamente perguntar: mas doutor, o senhor está me prescrevendo isso por quê? Né? E você tem que dar uma explicação. Você pode só dizer assim: olha, o senhor precisa tomar esse remédio, ele acredita no que você está falando, está tudo resolvido, né? Mas o doente tem o direito de saber, como você também, né, profissionalmente, tem que saber por que você está tomando essa decisão. As decisões que nós tomamos em medicina, elas são baseadas em dados científicos, em publicações científicas. Isso é a medicina baseada em evidência. Como você falou, eu posso ir atrás de guideline.
onde pode me dar informação a respeito desse assunto, né? Se eu devo prescrever ou não. Se você atua na área, se você fez a especialidade, né? Por exemplo, cardiologia, para atender esse modelo de paciente, né? Você vai ter todas essas informações que você está acostumado a e gosta, né? Acostumado e gosta, e tem o hábito de ler sobre as patologias que se referem ali à cardiologia. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é aonde que essas informações estão disponíveis, né? Tem as diretrizes também, exatamente, Carolina. As sociedades de especialidades, elas produzem documentos que contêm recomendações, né? Então, pode ser um guideline, são as sociedades que fazem, pode ser uma diretriz, né? Que é sinônimo de guideline, pode ser um protocolo para tratamento de determinada patologia, específica para uma determinada patologia. O guideline é mais amplo, a diretriz, algumas vezes, tem um foco também mais restrito, né? Então, eu posso procurar documentos que contenham recomendações das sociedades de especialidade que, digamos assim, reúnem os especialistas, analisam as publicações científicas e geram esse tipo de documento. Ok? Mais alguém quer participar? Só a Carolina está participando? Giovana está ouvindo? Giovana? Giovana está ouvindo. O que você acha, Giovana? O que você acha, Silvânia? Prescrevo ou não prescrevo? Então, a gente tem que tomar aspirina ou não? Vamos ver onde é que está essa informação, né? É onde que essa informação ela é gerada, que eu posso ter acesso a ela. É isso que eu quero que vocês, digamos assim, após ter feito a disciplina de medicina baseada em evidência, vocês tenham, né, essa curiosidade, esse hábito de procurar a informação. Da onde vem essa informação, né? E se habituar a fazer isso, né? Porque na medida que eu trato o doente, eu procuro informação, eu trato o doente, eu vou ali sedimentando cada vez mais condutas apropriadas. E, ao longo do tempo, eu vou adquirindo o hábito de procurar informação científica. É dessa forma que tem que ser. Vamos lá, vamos voltar lá. Eu vou mostrar alguns slides para vocês, para que a gente possa, daqui a pouco, novamente interromper e conversar. Então, ao falar sobre uma doença, temos que conhecer, né? Anatomia, fisiologia, fatores de risco, etiologia, fisiopatologia, patogênese, quadro clínico, importância dessa patologia. Normalmente, quando a gente se refere à importância, está embutido ali mortalidade, número de casos, custo para tratamento, critérios diagnósticos que nós utilizamos, né? Como é que o doente se apresenta clinicamente, né? São os dados da história do exame físico, os exames complementares, que incluem os exames de laboratório, exame de imagem, as fases da doença, uma fase inicial, uma fase de tardia, em que momento ali da doença o paciente se encontra, as intervenções terapêuticas que serão necessárias, os resultados que são obtidos com as intervenções terapêuticas, como é que essas drogas funcionam, quais são os efeitos adversos, como é que o doente evolui, outras intervenções de suporte que poderiam ser feitas, medidas preventivas em relação a determinadas patologias, aplicabilidade ao caso, preferência do paciente, o quanto o médico que está ouvindo tem experiência com o tratamento da patologia em questão, e se podemos ter as seguintes questões futuras. Quer dizer, no futuro isso pode estar diferente por pesquisas adicionais que venham a ser feitas. Quando a gente, no que tange a medicina baseada em evidência, a gente está colocando foco ali, né?
nos resultados das intervenções terapêuticas, né, os desfechos favoráveis, a aplicabilidade ao caso, e aí se refere a preferências do paciente, né, o quanto aquela intervenção deve ser feita naquele paciente em particular, e preferências do paciente, e a experiência que o médico tem de tratar aquela patologia. Na verdade, são os 3 pilares da medicina baseada em evidência: a melhor evidência científica disponível, a experiência do médico e particularidades e preferência do paciente. Eu já tenho bastante tempo de formado, então eu gosto do histórico, né? Talvez vocês não precisam ser igual a mim, ao contrário, devem ser diferentes e melhores, né? Mas eu gosto do histórico, então é um artigo falando aqui quando que, digamos assim, a aspirina passou a ter a indicação, né, quando foi mostrado que ela inibia ali a síntese da prostaglandina através da interferência ali na ciclooxigenase 1, e com isso teria um papel para tratamento de cardiopatia isquêmica, doença aterosclerótica, né? Aqui é um artigo recente. O artigo que eu mostrei para vocês é de 92, esse aqui é agora, publicado em 2022. Quer dizer, então a ciência vai avançando, né? Aqui, doenças que aumentam, né, que têm um fator de risco para trombose e embolismo, então, tanto do lado arterial quanto do lado venoso da circulação. Como é que se dá o processo aterosclerótico, a formação da placa, a ruptura da placa, a formação do trombo, obstrução do fluxo arterial. No caso do IAM sem supra de ST, você não tem a obstrução completa da luz do vaso coronariano, você tem uma obstrução significativa que leva ao infarto, mas não existe a obstrução completa. Que mecanismo de ação das drogas antiplaquetárias, aonde que elas atuam, né? Onde é que a aspirina atua? Aqui, uma plataforma de informações qualificadas, baseadas em medicina baseada em evidência, que fala da aspirina e cita um artigo aqui de 1988, falando que a aspirina se mostrou benéfica nesses pacientes pós-IAM. Um artigo recente falando a respeito do uso da aspirina também. O que você falou, o guideline, né? Os guidelines, aqui é um texto de como se faz um guideline, né? E o guideline geram recomendações. Então, aqui está falando como que se procede para a publicação do Medline, a pesquisa daquela pergunta pico, né? Que é onde a gente tem o contexto do paciente, né? Aquele caso específico do paciente, e qual é o desfecho que houve com a intervenção no grupo do grupo A, o grupo intervenção, comparada com o grupo controle, e a gente olha os desfechos clínicos favoráveis para a gente poder decidir sobre a intervenção terapêutica. Então, é feito pesquisa na literatura, né? PubMed, por exemplo, como ele está falando ali, e dando-se preferência, lógico que se olham todos os artigos, mas dá-se preferência àquelas publicações de maior evidência científica, que também já falamos sobre isso, que são os trabalhos randomizados controlados, que foram publicados, né? E aonde você analisa também a qualidade desse trabalho, pode ser incluído também estudos observacionais de alta qualidade, para poder fazer uma revisão da literatura, o que a literatura fala sobre isso. Utiliza-se também, caso tenhamos as publicações, as meta-análises, as revisões sistemáticas, tudo é visto por quem está preparando a publicação do guideline, né? Os níveis de evidência de acordo com o sistema, onde os artigos são analisados, que se chama sistema GRADE, onde você tem os níveis de evidência, os níveis da qualidade desses artigos, pode ser alto, moderado, baixo ou muito baixo, né? Ali, quando você inclui o trabalho no guideline, ele vai obedecer o quanto ele tem qualidade de evidência, né? Naturalmente, os trabalhos, repetindo, randomizados, controlados, são os que detêm a maior qualidade de evidência junto com as meta-análises e as revisões sistemáticas. Aqui, a quem está destinado
essa publicação, esse guideline. E aí tem um texto apropriado para cada grupo onde está destinado. No nosso caso, para os médicos, a gente está acostumado a ter esse tipo de literatura, né? As recomendações são feitas, né? E aí você tem, dentro do guidelines, a análise dessas publicações, onde se leva em conta a evidência do benefício, os riscos impostos com aquela intervenção terapêutica, balanço dos riscos e benefícios, certeza da evidência, os custos que estão envolvidos, tudo isso é levado em consideração quando se publica um guideline. Muitas vezes, dentro desses guidelines, eles incluem os resultados da meta-análise. As meta-análises, elas pegam as publicações científicas e transformam essas publicações científicas, fazem uma síntese dessas publicações científicas e nos mostram um gráfico apontando ali para que todas aquelas publicações científicas, em síntese sobre aquele assunto, o que a gente deve fazer. Aqui é um guideline sobre exatamente o que a gente está perguntando. Guidelines para o manuseio da síndrome coronariana aguda em paciente que se apresenta com em AM sem supra-DST. O que essa publicação ela nos mostra? Ela nos mostra as recomendações baseadas em classes, classe 1, classe 2, 2A, 2B e 3, 3 é não recomendada, os níveis de evidência, evidência A, evidência B, evidência C, analisando os artigos que foram publicados e revistos por esse grupo de médicos que fazem esse tipo de guideline. Aqui as referências bibliográficas que são citadas, um texto mostrando a integração de doenças químicas, risco de sangramentos, tratamentos farmacológicos, as drogas que estão disponíveis, quer dizer, o guideline com uma lista grande de publicações científicas para gerar as recomendações, né? E ali dose da droga antiplaquetária em AM sem supra-DST, e está lá, aspirina, 150 a 300 miligramas ou 175 a 200 miligramas, a 250 miligramas, se a ingestão oral não é possível, seguida por 75 a 100 miligramas oral por dia. Quer dizer, eu tenho nessa publicação todas as explicações e quais são as drogas que devem ser utilizadas e por que a aspirina deve ser utilizada. Aqui é uma outra publicação também que se refere ao tema, né? Prevenção secundária e terapia com redução de risco em pacientes com doença coronária e outras doenças ateroscleróticas vasculares, falando a respeito do uso da aspirina, por que deve ser utilizada, as publicações, vejam o número de publicações que esses especialistas se reúnem para rever e nos trazer as informações se eu prescrevo aspirina para o meu doente ou não, né? Aqui eu posso pegar um livro e dar uma olhada nisso. Aqui é o Current, está lá escrito, para usar aspirina também. Então, eu tenho acesso a essa informação desde que eu tenho o hábito de procurá-la. O que eu não posso, em medicina, é prescrever sem ter subsídio científico, né? Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou prescrever tem que ter um subsídio científico. Obviamente, eu não sou obrigado a saber tudo. A gente vai atrás da informação. As patologias que mais comumente nós tratamos, nós vemos, né, conduzimos o caso, a gente está acostumado a lidar, vamos adquirindo a nossa experiência pessoal. E temos que correr atrás da informação também. Quer dizer, o médico tem que desenvolver esse hábito. Então, além normalmente, ele tem que ser autodidata, quer dizer, o próprio médico tem que correr atrás dessa informação. Eu não preciso, para mim, que ninguém me diga que eu tenho que estudar. Eu sei que eu tenho que estudar. Então, se eu quero exercer a minha atividade profissional com qualidade, né, poder oferecer o melhor possível para os pacientes que eu vou tratar, eu tenho que estudar. Eu não posso esperar que alguém chegue para mim e fale assim, Afonso, prescreve aspirina porque é legal prescrever aspirina. Isso não existe. Isso não existe. Durante o curso de graduação, vocês vão assistir o tempo todo os professores dando aula, faz parte da formação de um médico, né? Um curso longo, e se explicar os vários aspectos relacionados ali à condução de uma patologia, que é aquele slide que eu mostrei anteriormente. Mas todos vocês, ao longo do tempo, têm que desenvolver o hábito de procurar informação.
E essa informação ela é necessária para, ali na ponta da linha, poder tratar o meu doente. Alguma pergunta? O que foi dito? Não? A Aline acabou de entrar no vídeo e sumiu o vídeo. Você ouviu, Aline? Tudo certo? Bom, vamos voltar lá. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos compartilhar. Está aqui. A mesma paciente aqui teve alta e a mesma pergunta, quer dizer, em relação a outra droga. Eu peguei a conclusão que eu devo. Professor, ficou sem áudio. Agora voltou? Voltou? Agora voltou. Tá, fui eu que tapei aqui. Fui eu que tapei. Então, aqui a gente tem um slide falando de metabolismo lipídico e drogas que podem ser utilizadas para tratamento de dislipidemia. Está apontado ali a estatina inibindo ali aquela enzima que gera o colesterol. Qual é o mecanismo de ação da estatina? Aqui, falando mais um pouco sobre isso, aqui as propriedades farmacológicas das estatinas comumente utilizadas, um algoritmo de como se prescreve estatina. Eu posso procurar no PubMed. Coloquei lá, ó, estatina e infarto agudo do miocárdio. Encontrei 2.311 resultados. Eu posso aplicar um filtro aqui de trabalhos randomizados controlados. Encontrei 324 resultados. Eu posso colocar o filtro de meta-análise. Encontrei 44 resultados. Eu posso colocar o filtro de revisão. Encontrei 421 resultados. Eu só quero ver trabalhos de 2020 e 2021. Encontrei 230 resultados. Então, aqui eu coloquei apenas os trabalhos que têm o mesmo título lá, estatinas e infarto agudo do miocárdio, e só os trabalhos que estão com acesso ao full texto, quer dizer, eu posso ver o artigo completo, 879 resultados. Então, nós todos, vocês, têm a facilidade de procurar informação. Eu vou lá numa plataforma onde os artigos são publicados, né? Revistas passaram por revisores, são publicados em revistas e estão disponíveis ali no PubMed. Ou está disponível o artigo completo, ou está disponível o abstract. Algumas revistas, se eu quiser ter acesso ao full texto, eu tenho que assinar. Eu já falei para vocês que isso não é custo, isso é investimento que você faz na sua profissão. Né? Aí, aqui, voltando lá para aquele guideline, ele fala da estatina, né, de como os subsídios ali, as revisões científicas, a revisão que foi feita para que pudesse gerar esse tipo de recomendação em relação à estatina. Então, a nossa paciente deve ser prescrito a aspirina, deve ser prescrito estatina. Mesma coisa que voltou ao consultório, familiar, voltou não, está na mesma consulta, familiar médico do paciente fez contato por telefone ao final da consulta e informa que a paciente tem úlcera duodenal e fez sangramento digestivo há um mês. E também, quando fez o de estatina há 6 meses, apresentou grande fraqueza muscular e laboratório com prova de função hepática alterada. Ou seja, o familiar médico da paciente está dizendo que ela pode ter problema com o uso da aspirina e com o uso da estatina. E aí? Como é que eu resolvo isso? Eu encontrei evidências para a prescrição de aspirina e de estatina.
uma paciente que ficou internada recentemente com um infarto sem supra de ST e está vindo no consultório. Só que o médico familiar da paciente me falou que ela teve esses problemas. Úlcera duodenal com sangramento e problemas também de fraqueza muscular e prova de função hepática alterada, como a estatina. E aí, o que eu faço? Não prescrevo nenhuma coisa nem outra. Eu estou complicando de propósito. O que eu faço para o paciente? Fala assim, olha, minha senhora, seu caso é um caso enrolado, o seu familiar médico agora me deixou sem saída, a senhora, por favor, procure outro médico. Eu posso falar isso. Ela vai sair dali e nunca mais vai olhar para a minha cara. Para tudo na vida tem solução. Até dizer que não sei o que eu vou fazer. Né? O que eu faço? A gente poderia, não sei, procurar um outro medicamento, já que ela às vezes pode ser contraindicada para o uso desses, a gente procura um outro. Eu poderia encontrar uma alternativa terapêutica para esse tipo de problema. O raciocínio é esse mesmo. O que eu posso fazer? Existe outra droga que eu posso utilizar e trazer o benefício em relação à ação terapêutica que eu acho que deva haver, né? Acho não, que está escrito que deva haver, né? E quais são os riscos que estão impostos ao paciente ali se eu prescrever essa droga, é absolutamente contraindicado, eu não devo prescrever. Quer dizer, é uma questão, digamos assim, complexa a ser resolvida. Vamos voltar ali. Mais uma vez, nós vamos nas publicações científicas. E agora? Está lá. Aqui é uma publicação científica que fala a respeito se o doente tem um risco de sangramento alto, a associação de inibidores de bomba de prótons para esse doente. Por exemplo, o omeprazol, se ele precisa usar drogas que inibem a atividade plaquetária. Uma outra possibilidade... Esse aqui é um artigo recente que fala de pacientes que foram submetidos à intervenção percutânea pós-IAM e precisam usar dupla antiagregação plaquetária e tem um risco alto de sangramento. O que o autor fala aqui? Ele fala que eu posso utilizar um tempo menor de dupla antiagregação plaquetária que teria o mesmo benefício de um tempo maior. Então, vejam, essa publicação é de agosto de 2021. Quer dizer, se eu tenho o hábito de procurar informações, eu posso encontrar publicações que venham a responder àquela questão que está sendo colocada ali. Em relação ao uso da aspirina, que é um editorial que fala sobre isso. Aqui, o uso, aqui, ó, trabalhos sobre pacientes que são intolerantes à estatina. E, mais uma vez, aquele guideline coloca os pacientes que não podem ser tratados com estatina, eles podem usar um outro tipo de droga. Está colocado ali, ó, evolucumab ou alirocumab. São drogas que inibem uma enzima, que foi mostrado lá naquele gráfico anteriormente, que atuam por um mecanismo distinto da estatina. Então, os pacientes que são intolerantes ou não devem usar estatina, eles podem usar essa droga. Está aqui a evidência científica permitindo que isso seja feito. Entenderam? Eu tenho um problema, esse problema se tornou mais complexo, mas ainda assim existe uma solução, desde que eu procure a informação, eu procure a evidência científica para prescrever. O doente pode perfeitamente, doutor, o senhor está me prescrevendo isso por quê? O senhor não pode me prescrever estatina porque meu familiar médico falou para não prescrever. O senhor está me prescrevendo essa droga por quê? Aí você vai responder o quê? Não, eu gosto muito dessa droga aqui. Também isso não existe em medicina. Né? Ninguém gosta de nada. A gente prescreve as coisas porque existe evidência científica para tratar aquela patologia. Isso tem que se tornar um hábito, ir atrás da informação para tratar o paciente. E é um hábito que vocês vão ter que ter a vida inteira. Né? Eu não posso, por exemplo, se eu não lesse medicina,
eu não estaria conversando com vocês aqui. É impossível. Eu ficaria com vergonha de estar falando alguma coisa e alguém me perguntar, mas, Afonso, hoje como é que se faz? Eu vou responder o quê? Não sei. Há 20 anos atrás eu tratava desse jeito, agora eu não sei como é que se faz. Isso é inadmissível para o médico. Ele tem que ter o hábito de procurar informação científica para poder tratar o doente, de forma correta. E isso é um modo contínuo. A vida inteira vai ser assim. Você vai estudar mais ou vai estudar menos de acordo ali com a sua disponibilidade, né? A gente tem que saber dividir o nosso tempo para poder procurar informação, mas é inevitável. Senão não vai exercer medicina. Vai falar uma coisa, o outro médico fala assim, ó, por favor, você não está contribuindo, porque isso aí que você está falando não tem sentido, né? Não tem sentido, isso não se usa mais. Aí você vai falar o quê? Mas eu acho, você acha uma coisa, mas o que está escrito é outra. Não é isso que você está falando. Aí a pessoa vai aprender que tem que estudar, né? Quando até ouvir isso, vai, ó, me desculpa, eu vou estudar. É o que tem que ser feito, não tem outra saída. Não é uma disputa de quem estuda mais, ou quem sabe mais, ou quem lê o último artigo. Não é isso. O médico não tem que ter esse tipo de atitude, que eu não estou disputando nada com ninguém. Eu estou apenas procurando obter mais informações adequadas, científicas, para eu poder tratar melhor aquele doente ali que está na minha frente. E isso vai ocorrer milhões de vezes na vida de vocês. Estar na frente de um doente e ter que decidir o que vai fazer. Para isso se tornar, digamos assim, mais fácil, ser feito com maior segurança, só tem uma saída: estudar. Não tem outra saída. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Ou não? Não? Tudo certo. Tudo certo, Estela? Por enquanto, não. Vamos compartilhar aqui. Tem outro caso clínico aqui. Vamos lá, mais um caso clínico. Caso clínico 2, está lá. Paciente de 70 anos em investigação de tumor abdominal foi admitido pelo pronto-socorro, sendo levado para a UTI. Então, o doente está investigando um tumor abdominal, chegou no pronto-socorro hipotenso, foi levado para o CTI. No CTI, foi feita reposição com fluidos e houve melhora dos níveis tensionais. Quer dizer, lá evoluiu de maneira favorável. O médico assistente, que acompanha o paciente, pediu um TC com contraste de abdômen e tórax. Né? Ele está lá em investigação de tumor abdominal. Quem evidenciou uma massa pancreática, é um tumor de pâncreas, e tromboêmbolos em artérias pulmonares. Questão a ser respondida. Diante do achado incidental de tromboembolia pulmonar, tratamos como TEP ou não? Quem se habilita? O que eu faço? Eu posso, se você... Imagina que vocês estão de plantão no CTI, aconteceu isso. O médico assistente passou, ó, quero que faça um TC de abdômen e tórax. Aí fez o TC de abdômen, está lá, o tumor de pâncreas. E como fez com contraste, apareceu imagem também de embolia pulmonar. Trata ou não trata? O doente está assintomático em relação ao quadro respiratório. O que vocês acham? Por enquanto, não. Acha que trata? Essa questão é uma questão complicada, complexa. Pelo seguinte, olha só, digamos que vamos tratar o paciente é usar anticoagulante, anticoagular o paciente, utilizar heparina de peso molecular em dose plena. Isso é tratar uma embolia pulmonar. Eu posso ter como efeito adverso do uso da anticoagulação com heparina, né, o sangramento. Um efeito adverso. Imagina que eu faço a anticoagulação com heparina e o doente sangra, faz choque hipovolêmico e morre. Como é que eu justifico? Eu vou dizer o quê? Eu achei que deveria tratar,
a embolia pulmonar, fiz a heparina e o doente, infelizmente, fez hemorragia digestiva e morreu. Imagina você está conversando ali com o filho da paciente sobre isso. Ó, eu resolvi tratar, achei que tinha que tratar. Aí prescrevi heparina, ele sangrou e morreu. Era o que tinha que ser feito. Estela está respondendo, depende de como está o paciente como um todo. Lógico, mas e aí, Estela? O que você resolve? O doente... eu não sei, mas assim, se a embolia ela pode se tornar algo pior, você analisando o quadro todo do paciente. Aí você trata. Agora, se não for, você não trata. Eu não sei como avaliar isso, mas... O diagnóstico já está feito. Ele fez embolia pulmonar, só que é um achado, chama-se achado incidental. O doente está assintomático e tem embolia pulmonar. O doente com neoplasia é um doente de risco para fazer embolia pulmonar. Então, mas aí eu acho que teria que classificar as outras, tipo assim, botar ele numa escala de risco para ele, se ele tem mais chance de ter algum outro trombo, fazer uma embolia pulmonar maciça, e aí, sei lá, eu trataria nesse caso, porque ele poderia, sei lá, morrer disso, eu não sei. Mas é um dilema. Se não, você não trata. E aí... É isso mesmo. E aí, tipo, você fala com lógico que você vai falar com a família. É uma coisa que pode acontecer, dada a gravidade do quadro do paciente. Entendi. Não é tipo, eu dei o remédio e agora ele morreu, que pena. É assim, eu estou tentando salvar ele de um quadro grave. Mas você está vendo, Estela, a responsabilidade que é imposta ao médico? Você toma uma decisão de tratar com uma droga anticoagulante que existem efeitos adversos, que podem ocorrer. Eu tô, digamos assim, chegando ao extremo. Usei o anticoagulante, fez hemorragia, choque hipovolêmico e morreu. Como que eu me explico? Né? Essa decisão é uma decisão que tem que ter subsídio científico. Não é porque eu acho. Né? Eu já falei para vocês na aula, vou repetir, eu não acho nada. Eu faço o que está escrito, de acordo com a nossa experiência, que é levada em conta também. Mas a gente tem que encontrar informação para poder decidir. Eu não posso decidir tratar um doente porque eu acho que eu devo tratar e ele tem um efeito adverso grave e eu vou dizer o que depois? Eu achei que eu tinha que tratar, mas infelizmente aconteceu isso. Se coloca na posição do filho do paciente, você aceitaria esse tipo de explicação? Não. Eu vou perguntar assim, mas doutor, o senhor decidiu tratar por quê? Se ele não está sentindo nada. A tomografia mostrou embolia pulmonar, mas ele está assintomático. Por que o senhor resolveu prescrever a heparina? Ele agora sangrou e morreu. Por que o senhor prescreveu? Eu tenho que ter esse tipo de informação. Eu não preciso escrever isso no prontuário, mas eu tenho que ter essa informação. Isso é uma obrigação que é imposta a nós que prescrevemos. Né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Isso está escrito. É só procurar. Anticoagulação não, para o diagnóstico de TEP incidental. Essa é a questão. Eu posso procurar lá no PubMed, aqui, encontrar artigos sobre isso, está aqui, ó. Isso é um guideline. Terapia antitrombótica em tromboembolismo venoso. Pergunta Pico. Olha lá, eu devo tratar um diagnóstico de embolia pulmonar em paciente assintomático, tratar o diagnóstico incidental de embolia pulmonar aguda assintomática? Está ali, ó. Essa é uma pergunta. Tratamento de embolia pulmonar assintomática. Como que eu trato, se eu devo tratar ou não? Tratamento, olha lá. Como é que eu resolvo isso em pacientes que são? Está a recomendação ali, ó, da publicação.
em pacientes que são incidentalmente encontrados ter assintomático embolia pulmonar, nós sugerimos o mesmo e anticoagulação a longo prazo como comparável para pacientes com sintomático embolia pulmonar. Então, a resposta do guideline é para tratar. Aqui é uma outra publicação que fala sobre isso, que também tem a pergunta, e a resposta é a mesma. Então, a decisão de tratar, ela está correta. O embolia pulmonar incidental. E está escrito que isso deve ser feito. Então, quando eu prescrevo, não é porque eu acho que tem que tratar, é porque está escrito que tem que tratar. Eu não vou escrever no prontuário prescrito heparina em dose plena, de baixo peso molecular, para o tratamento, porque está escrito, tem que estar. Não é isso que o médico faz, ele vai prescrever, né? Ele vai prescrever, mas ele sabe que aquela decisão que ele está tomando tem subsídio científico. Eu estou na dúvida, procura informação. Eu estou na dúvida, procura informação. O que eu estou mostrando para vocês é que a gente deve ter o hábito de procurar informação para tomar nossas decisões. Tudo que a gente faz em medicina, por mais simples que possa parecer, é baseado em publicações científicas. O exercício da atividade médica é feito dessa maneira, não tem outra. Não existe achismo. Eu tenho que ter o hábito de procurar informação. Entenderam? Muito bem, vamos aqui para mais um probleminha. Caso clínico 3. Olha lá, paciente de 75 anos admitido com choque cardiogênico, pós-IAM. Questão a ser respondida, uso catéter de artéria pulmonar ou não? A gente vai ter uma aula sobre medicina intensiva. Catéter de artéria pulmonar a gente usa para monitorização hemodinâmica, para obter dados para tratar o doente. Eu devo colocar um catéter de artéria pulmonar ou não? Esse tipo de questão, né, se eu ajo nesse sentido ou não, se eu utilizo essa ferramenta para fazer diagnóstica ou não, ela é baseada em evidência científica. Quer dizer, a minha atitude que eu vou tomar ali, após admitir um doente com choque cardiogênico, pós-IAM, é baseada em evidência científica. Eu vou, pega lá o material que eu vou colocar um sanguíneo nesse doente. Quando eu resolvo fazer isso, isso é baseado em evidência científica, é baseado em guideline, é baseado em recomendações, é baseado em protocolo. Não é porque eu acho legal botar o catéter de artéria pulmonar, não é. É porque está escrito que as informações obtidas com o catéter de artéria pulmonar podem beneficiar a conduta, as decisões terapêuticas a ser tomada naquele doente. Está escrito. Está aqui. Tem publicação sobre isso. Entenderam o raciocínio? Ou não? Entendemos, professor. Não é. Veja bem, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Eu tenho. É lógico que todo dia você vai ficar com dúvida do que vai fazer, todo dia. E à medida que as coisas vão aparecendo, vão ter que ser resolvidas, você vai tratando o doente, vai acumular experiência, as coisas vão ficando, digamos assim, mais fáceis de serem resolvidas. Mas a gente tem que ter o hábito de ir atrás da informação. Aquilo que eu estava resolvendo há 2 anos atrás, por exemplo, pode ser que hoje esteja diferente. Isso significa que eu preciso me atualizar. Por isso, nós participamos de sessões científicas, discussão de caso, ida a congresso, mas eu posso fazer isso da minha casa aqui, entrando em plataformas para procurar informação. Nós temos que ser autodidatas. Ninguém vai chegar na minha mão, Afonso, vem cá que eu vou te ensinar como é que a gente trata essa patologia.
Cara, não tem nenhuma criança aqui. Eu sei ir atrás da informação. Eu tenho que aprender a ir atrás da informação. E da informação qualificada. Tem aquela pirâmide de níveis de evidência, das publicações científicas. A que vale menos é a opinião do especialista. Você pode falar assim, professor, a que vale menos é a sua opinião. É verdade. O máximo que o professor faz é dizer para vocês como que vocês devem correr atrás da informação. Ele vai ensinar, tem um cabedal, é científico, está acostumado a estudar, mas vocês têm que correr atrás da informação. É inevitável. Dá trabalho. Dá trabalho. Significa eu disponibilizar uma parte do meu tempo e estudar, né? Eu vou deixar de ver um pouco Instagram, vou deixar de ver um pouco Facebook, vou deixar de ficar escrevendo no Zap ali e vou estudar. Porque eu preciso estudar para poder tratar melhor o meu paciente. Eu vou estudar porque eu preciso tratar direito o meu paciente. Isso é uma questão individual, não é uma disputa com ninguém por absolutamente nada. É apenas para estar um doente na sua frente, você tem que tratar ele direito. E eu não posso, naquele momento que eu estou tratando o doente, eu pegar o celular, espera aí um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui no Google, se eu prescrevo estatina para o senhor ou não. Se eu fizer isso na frente do doente, ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai falar assim, doutor, para o senhor olhar no Google, eu olhava em casa, eu não precisava vir aqui conversar com o senhor. Eu vou procurar outro médico. Então, isso não existe, né? Eu não vou estudar na hora que eu estou atendendo o doente. Eu tenho que estudar previamente para poder atender o doente de forma correta. Pelo menos daquelas patologias que a gente comumente atende. Caso difícil, é difícil para todo mundo. É difícil fazer o diagnóstico, é difícil de decidir intervenção terapêutica, é difícil para que lado que o doente está indo, se ele está melhorando, está piorando, o que falta fazer. O exercício da atividade profissional do médico é difícil. Não é fácil, não. Dá trabalho. E o grande trabalho é estudar. Bom, alguma pergunta? Não? Está tudo bem? Então tá. Então, olha só. Até semana que vem. Podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Um abraço para vocês, hein? É sempre bom estar com vocês. Estou sempre aprendendo. Um abraço, hein? Boa noite, professor. Obrigada. Um abraço.